Olá, estamos iniciando mais um Observatório Debate, programa que é produzido pelo Observatório Paraibano de Jornalismo. Eu sou Joana Bellarmino e hoje eu estou aqui na apresentação do programa, trazendo um tema muito caro à sociedade, à cultura, à vida, eu digo. E o tema de hoje é literatura paraibana e cobertura jornalística. Existe visibilidade na mídia paraibana para a literatura local? Comigo, para fazer esse observatório debate, terei três convidados muito especiais. Eu estou aqui com Antônio Mariano, André Ricardo Aguiar e Romarta Ferreira. Aqui também nos bastidores a estudante de jornalismo, Gabriela Siqueira, que está aqui cuidando dos nossos registros fotográficos. E eu quero agradecer aos nossos parceiros, aos nossos colaboradores que estão no rodapé desse vídeo, não é? E também mandar um super abraço para todos os que fazem o Observatório Paraibano de Jornalismo, especialmente o Rubens Nóbrega, que está sempre com a nossa querida audiência. E a querida audiência, obviamente, um grande dia e um grande observatório de debate. E eu vou começar com ela, minha primeira convidada é Romarta. Romarta Ferreira é jornalista, ela é escritora, integrante do Clube do Conto da Paraíba e, na sua trajetória, Romarta atuou como educadora em programas de proteção às vítimas de violência doméstica e também no sistema socioeducativo paraibano. Hoje, atua como social media na editora Sanhauá. Romarta, sua saudação à nossa audiência. Eita, logo eu a primeira. Obrigada, Joana. Muito obrigada. Estou muito feliz em estar aqui com você, com os amigos, o André, o Mariano. Só tenho a agradecer também ao amigo Coxinha, que está aqui nos bastidores tomando de conta da gente. E é isso, vamos debater um tema muito importante que precisa ser falado. Obrigada. Antônio Mariano, bem-vindo ao programa. Antônio Mariano é pós-graduado em artes. Peraí, gente. Antônio Mariano é graduado em Artes e Ciências pela Universidade Federal da Paraíba, escritor, poeta e contista, com cerca de 6 livros publicados. O último, inclusive, que eu estou lendo, que é O Olho Branco do Meu Tio, estou adorando. Atuou como colunista no jornal A União por 5 anos, editor do Correio das Artes, apresentador do programa Páginas Abertas e coordenador do projeto Tome Poesia, Tome Prosa. Que prazer, Antônio Mariano. Saude a nossa audiência. Saudações à audiência, saudações a Romarta, a você, Joana, que também nos recebe, e o meu confrade de longuíssimas datas, poeta André Ricardo de Almeida Aguiar, e saúdo também Coxinha e Gabi, que está nos bastidores aí. Muito prazer, então. André Ricardo Aguiar, né? Graduado em Letras pela Universidade Federal da Paraíba, ele é escritor, poeta, contista, autor de livros infantis com mais de 10 obras publicadas. Entre essas obras, 2 contempladas pelo Programa Nacional Biblioteca na Escola. Esses livros, O Rato que Roeu o Rei e Chá de Sumiço, publicado em 2014. Aqui, antes de eu passar a palavra para André, dizer que os 3 escritores têm algo em comum. Eles são membros do Clube do Conto da Paraíba há 20 anos. Com a palavra, André. Boa tarde, obrigado. Estou saudando você, Joana, pelo convite. Aos meus confrades, colegas aqui, Romarta Ferreira e Antônio Mariano também, né? Ao pessoal da equipe aqui, o Coxinha, a Gabi. Feliz, né, por poder falar de assuntos importantes e também sobre o Clube do Conto, que está completando 20 anos hoje. Exatamente. Então,
muito agradecida por essas presenças maravilhosas, né? Eu também quero agradecer às estudantes de jornalismo que estão lá nos bastidores, Débora e Sara, que apoiam nosso programa com levantamentos de mídia, né? E a atuação nas redes sociais. Obrigada às meninas. A gente começa, então, o nosso debate, não é? E nós fizemos um levantamento na mídia paraibana e vimos que nos grandes portais como G1, Correio, Band, T5, né, não existe uma editoria específica para falar da literatura. A gente diria que a literatura está meio que sacrificada, engasgada nas editorias especializadas chamadas Hora de Arte e Entretenimento, Hora de Arte e Cultura. Então, eu vou perguntar a vocês, né, como é que vocês veem essa relação imprensa-literatura? E hoje, que é o Dia dos Namorados, essa relação ela é uma relação amorosa, ela é uma relação de descaso, ou mais ou menos, nem sim, nem não. Quem começa a falar sobre isso? Mariana. Eu posso começar, sim. Então vamos lá. Veja bem, particularmente, eu sempre tive um espaço muito generoso na imprensa. Quando, por exemplo, eu lancei o meu primeiro livro em 91, que esse ano a gente celebra, inclusive, uma edição dos 33 anos, né, de aniversário do livro, eu tive uma cobertura muito generosa da imprensa, ganhei uma página inteira no Jornal União, todos os jornais deram espaço, né? Uhum. Até a Cabo Branco fez entrevista comigo. Mas, de um modo geral, principalmente nos tempos atuais, né, o espaço está muito limitado para a literatura. Né? Sim. Você vê uma dica de leitura aqui ou acolá na CBN, por exemplo, né? Eu não vejo muita cobertura na TV em si, nas TVs locais para a literatura, né? Eles se dedicam mais a uma agenda de entretenimentos, né? De shows, essas coisas. Mas, assim, eu acho que a imprensa, de modo geral, ela precisa acertar o passo, de alguma forma, para que contemple, né? Principalmente uma produção rica que a Paraíba tem em literatura, né? Com grandes nomes que já se projetam, né? Eu posso citar, né, a própria Maria Valéria Rezende, mas antes a gente teve grandes nomes na literatura, como Maria José Limeira, que foi inclusive uma pioneira na imprensa paraibana, foi a primeira mulher a editar o jornal Correio da Paraíba, que foi o maior jornal em circulação do estado, né? Uma Marília Arnaud, por exemplo, que é grandiosa, né? Tem muita projeção. Então, assim, é necessário, sim, que se abra, digamos assim, um diálogo, né? E que os artistas sejam mais ouvidos e demarquem territórios, na verdade. Eu acho que é mais uma questão de demarcação de territórios que os artistas... Eu nem sempre atribuo assim, o problema de falta de espaço, por exemplo, a quem não dá espaço. Eu acho que a gente precisa também cavar, né? Sim. Arrombar portas mesmo, aos chutes, para que a gente dê vez às nossas produções, né? Para que a gente contemple o que há de melhor no estado da Paraíba e que também novos valores que começam a aparecer também tenham o seu devido espaço, né? Ok, vamos ouvir André, então. O que é que André acha dessa relação? Eu concordo com Mariana, a gente tem essa tendência de conversar bastante também, né, sobre os bastidores. É lúcido o que ele está falando, né? A gente tem entendido assim, cada escritor, hoje em dia, é meio o seu próprio publicitário, meio com que ele vai chegar. Ele tem que fazer um serviço muito dele para poder chegar a colocar a obra dele
dentro da imprensa, né? Porque é esse caminho mesmo. A imprensa está entendendo, hoje em dia, num viés muito de entretenimento. Então, assim, já houve uma coisa que parou muito, né? Que é a crítica de jornalística sobre livros, sobre literatura, caiu muito, nas resenhas literárias caíram, os jornais ficaram muito na base só da resenhazinha, né, básica, quase um releasezinho para um livro, um lançamento. Então, isso também está refletindo também no quesito da atenção, de um modo geral, à literatura, que é vasta, né? Ela está se bandeando mais para essas coisas das mídias mais digitais, as redes sociais estão, né, pegando mais esse lado, mas assim, acho que o jornalismo está essa lógica que o Mariano falou, né? A gente tem que realmente forçar um pouco, chegar nos nomes certos, né? Ter alguém que indique aquela coisa para poder chegar e ter uma divulgação melhor de obras, de livros, até de movimentos, né? Então, Romarta. Então, Joana, os meninos têm razão no que eles falaram e assim, a literatura ela não é uma arte menor, né? A gente vê muito divulgação de shows na grande mídia, né? Nos principais considerados principais veículos de comunicação, e por que não as divulgações das novas obras, divulgação da literatura. Então, voltando à sua brincadeira sobre o relacionamento que a imprensa tem com a literatura, está mais para um relacionamento bem aberto, que se relaciona, aí a mídia ocasional, se relaciona com outros amores, e quando a gente apela um pouco, aí tem um encontro com a mídia, não é? Mas isso é algo que a gente precisa estar falando aqui em outros espaços e reconquistando, né? Como o Mariano falou, no primeiro livro dele, em 1991, ele foi bem acolhido. Hoje a gente já vê mais uma dificuldade, como o André falou, e o que tem salvado muito são as redes sociais novas, por exemplo, grupos em WhatsApp que vai fazendo a divulgação dos livros, dos lançamentos. A gente vê também canais dos próprios escritores, canais no YouTube, os próprios blogs particulares de escritores também. Essa independência que, graças a Deus, a gente tem também hoje de ter um pouco do domínio de alguns meios de comunicação tem ajudado bastante. Mas isso não significa que a gente não quer estar nos outros ambientes, não é? Não quer conquistar esse espaço. Joana, sem querer te interromper, eu só queria assim, complementar a minha fala, para não ser injusto no que eu falei também. Nós temos, a gente tem que dar o devido crédito ao jornal A União, que se mantém, né, que é um patrimônio, eu não digo que é vai ser tema, viu, Mariano? Eu não digo que é do governo do estado, mas eu digo que é um patrimônio do povo paraibano, né? Tem o seu caderno de cultura que dá o devido espaço, e nós temos o grandioso Correio das Artes, né, que está em circulação desde 1949 e é o mais antigo em circulação no país. Ok. Esse seria o nosso tópico próximo, que você já adianta com muito. Está certo, né? Mas nesse tópico anterior, né, dessa relação, como bem disse Romarta, muito aberta, muito casual e ocasional, né? Eu quero fazer justiça a um portal que é até independente, que é o Paraíba Criativa, né, que tem lá uma aba voltada a escritores paraibanos. Então, mas é um portal independente. A gente vê que na mídia comercial, né, a literatura tem um lugar meio, como vamos dizer assim, de arrumação. Ainda não tem a visibilidade que merece, porque literatura, como eu disse aqui, literatura é vida. Literatura é teletransporte, né, para mundos onde a gente não pode ir na realidade. Bom, e aí o Mariano toca que amorosamente nesse grande baluarte que eu ia falar, que eu acho que a União aqui na Paraíba é o último bastião do jornalismo impresso e mantém, né, esse caderno de cultura com o maravilhoso encarte Correio das Artes. Eu pergunto, como está a literatura paraibana no Correio das Artes? Tem espaço? Quem quer começar? Eu posso falar um pouquinho, né? Eu posso dizer assim, eu agradeço
a existência de um suplemento como Correio das Artes, porque na época que eu estava começando, né, ainda antes até de livro, eu publiquei os meus poemas lá, estava na editoria do Sérgio Castro Pinto, e eu notei isso, né, o Correio das Artes, o respeito pelo suplemento, porque ele colocou muita gente nesse confronto, né, de colocar os primeiros trabalhos a público, né, o confrontamento assim, do leitor, o diálogo com a crítica também. Então, é importante ter um suplemento como Correio das Artes. Então, eu acho que assim, ao longo de todo esse período, aparecendo outros editores, inclusive o próprio Mariano, cada qual com sua marca registrada, né, com a sua impressão digital. Eu não vou dizer todos os editores, porque posso faltar com o nome assim no esquecimento, mas eu acho que ainda hoje o Correio das Artes tem essa democracia de aceitar o pessoal que manda texto, né? É claro que tem sessões fixas como teve em outras épocas, mas sempre tem a possibilidade de procurar, né, tomar conhecimento e mandar texto para o Correio das Artes. Então é interessante, é importante. Eu acho que ainda há espaço, sim. É possível fazer isso. Ok. E, Joana, é bem bonito o trabalho, né? O visual do Correio das Artes. E, recentemente, nós lemos lá alguns amigos nossos, como Clarissa, não é? E John. Então, é bem interessante, como o André falou, é bem democrático. E, voltando só ao ponto que você falou do Paraíba Cultural, hoje a gente vê também o Diário de Vanguarda, que é um site que dá bastante espaço para a literatura, inclusive para o Clube do Conto, da Paraíba, e para o Mulherio das Letras, que tem agora como se fosse um ponto fixo lá para publicação, né, André? Exatamente. Mariano já tinha falado, né, Mariano? Mas se me permitir quer acrescentar? uma falinha de nada, eu quero inclusive falar da minha relação pessoal com o Correio das Artes, né? Eu vi meu primeiro texto publicado lá em 1985, a gente já entrega a nossa idade, mas em 1986 o Correio das Artes promoveu um primeiro concurso literário, que foi o concurso Jovem Escritor, que eu tive a sorte também de vencer em primeiro lugar, né? Mas nessa questão ainda do Correio das Artes e a sua contribuição para a difusão da literatura, eu particularmente em 2009 tive a sorte de estar à frente do Correio das Artes quando ele fazia 60 anos de idade. E nessa ocasião eu também coordenei um concurso nacional de literatura com conto e poesia, né? E nós tivemos vários contemplados, e aqui na Paraíba nós tivemos inclusive Aster Basílio, que venceu o prêmio de poesia, né? E uns 2 ou 3 nomes, um deles eu me lembro que era Raimundo Silveira, lá do Ceará. Aconteceram outros nomes, mas isso só para dizer o quanto o Correio das Artes também está empenhado com a divulgação da cultura local e também nacional, não é? Ele mantém uma paridade muito interessante para nos dar também esse panorama do que acontece nacionalmente, né? Mas assim, eu quero até fazer uma crítica, não ao Correio das Artes, mas, por exemplo, um suplemento literário de Pernambuco, que também é público, é mantido com dinheiro público, ele não dá o mínimo espaço para a literatura que é produzida no Nordeste. Ele é um jornal que privilegia mais o que mais tem espaço, que é o eixo Rio-São Paulo, né? Sim. É uma das críticas que eu não me furto sempre de registrar. Com certeza. Bom, eu queria falar agora, não com os escritores, eu queria falar com os leitores, com Romarta, com o André e com o Antônio Mariano, leitores. Há um tema muito caro aos estudantes de jornalismo que é jornalismo e literatura, né? Que são campos que se entrelaçam, que se abraçam, porém, há também, os autores dizem que o jornalismo de reportagem, que é o jornalismo que não pode abrir mão das ferramentas da literatura, está morrendo, né? E que
Isso poderia ser uma especialidade na universidade e o jornalismo só vai ganhar em qualidade quando ele praticar mais e com competência o jornalismo literário, né, nas suas grandes reportagens. Como leitores, vocês sentem falta da reportagem, da grande reportagem no jornalismo paraibano? Ô, Marta, pode começar. Ah, sim, eu sinto, eu lembro dos meus tempos de universidade. Inclusive, meu objeto de TCC foi uma grande reportagem escrita, onde eu tratei sobre a população em situação de rua de João Pessoa. E tem muito de jornalismo literário, porque não tem como você falar de temas sensíveis sem você trazer um pouco de poesia, embora na grande reportagem você também tem que ter um caráter técnico de trazer informações, de verificar fontes, mas na grande reportagem, onde eu tive depoimentos, tive que recolher depoimentos dessas pessoas, não tem como não trazer a vida, não tem como não trazer a realidade do outro, e a vida em si, ela tem suas nuances poéticas, tem suas nuances também, vamos dizer assim, de base do que é ser, de suas vivências, de seus relatos pessoais. Então, eu acho que isso não pode se perder. Hoje a gente vê, por exemplo, Profissão Repórter, eu vejo que tem esse programa, é um programa que eu admiro muito, eu vejo que tem bastante jornalismo literário por tratar a realidade de forma mais crua, por permitir o jornalista se emocionar e sentir mais essa realidade brasileira, porque no dia a dia a gente tem acesso mais à informação dada e repassada, não é? E perde um pouco esse caráter humano que, pela pressa do dia a dia, pela sobrecarga de informações, não é uma crítica, isso também faz parte do jornalismo, não é, Joana? Falar aquilo de forma resumida, Exato. de forma prática, sem muitos rodeios, isso é importante também, mas assim como é importante essa questão do jornalismo mais literário, e da grande reportagem, como nesse mundo onde a gente tem pressa de tudo e onde a gente consome muita informação, acho que parar para ter algo mais aprofundado, para ler algo mais aprofundado ou assistir algo mais aprofundado, vai nos permitir ter consciência mais do que está acontecendo, não é? Sim. Poder criticar mais. Com certeza a gente vai entender melhor os fatos do que, por exemplo, ver uma nota que chegou no WhatsApp. Não é verdade? Então, André, eu vejo que é por aí. André, deixa eu mudar só um pouco o foco. Tá. O jornalismo precisa da literatura. E você acha que a literatura encontra coisa no jornalismo? Encontra. Se beneficia... Não vamos usar esse termo. A literatura bebe do jornalismo? Bebe sim, bebe. Acho que a literatura bebe de muita coisa, inclusive do grande rio caudaloso que é a matéria jornalística, Sim. né? E eu digo isso também porque eu sou de uma geração que meu pai tinha coleções da revista Realidade, né? E eu lia bastante essas matérias. Acho que é o equivalente próximo também daquela outra revista, que eu não estou lembrando agora o nome, que é mais famosa que a Realidade, né? Não estou lembrando agora qual é. A Cruzeiro, exatamente. Cruzeiro. E eu sou também muito fã dos livros de reportagem, né? Então, assim, o que está faltando hoje no jornal são essas grandes reportagens. Algumas revistas, como a Piauí, por exemplo, e os próprios livros reportagem ainda estão com boa saúde no sistema literário de edição, né, de editoras, porque muitas editoras investem também em livros reportagens. E um grande livro que eu até hoje não esqueço é A Sangue Frio, né? Exato. Que foi feito por um jornalista com pendor literário, que é o Truman Capote, né? E desde então eu sempre fui fã dessa coisa. Então acho que a literatura tem esse viés aglutinador. Ela pode sim se beneficiar muito da realidade e usar o próprio sistema, o próprio estilo literário de reportagem, de captação de informação, né, de comparação de dados para também produzir grandes obras literárias. André, sabe, só um adendo. Sabe do que eu me lembrei agora, você contando isso? De Bruno Ribeiro.
com o livro Exatamente. dele, não é? Era apenas um presente para meu irmão que retrata a barbárie de Queimadas. De Queimadas e foi premiado pelo Prêmio verdade, Todavia. é verdade. Mariano escreve muitos contos bons e em algum desses seus livros, eu ia citar Entrevamento, que eu já li também, mas em algum deles tem um personagem jornalista? Existe um jornalista que é, inclusive, um dos meus primeiros contos, né? Que abre, inclusive, o olho, aliás, o dia em que comemos Maria Dulce, Sim. né? Que é meu livro de estreia. E o narrador é um jornalista, né? Então, assim, de alguma forma, ele traz uma visão do que é o mundo jornalista, o que é uma redação. Embora esse conto tenha sido... é um dos meus primeiros contos, né? Na verdade, eu devo ter escrito ali por 87, né? Na verdade, assim, eu estreiei na literatura em 91 com poesia, mas sempre exerci paralelamente, né, o exercício da prosa de ficção, o conto especialmente, né? Só tive coragem de publicar meu primeiro livro de contos em 2005, né, que inicialmente ele saiu como Imensa Asa sobre o Dia, e em 2014 eu publiquei O Dia em que Comemos Maria Dulce, que é uma espécie de uma segunda edição. Sim. Eu quero até corrigir inicialmente a tua fala inicial na minha apresentação, que você me deu um livro a menos. Na verdade, eu tenho 7 livros publicados, né? E vou publicar o 8º, que Sim. será lançado no meu aniversário de 60 anos, no dia 20 de agosto. Ok. Olha, Débora, recadinho para você aí, o levantamento, são 7 livros e vai publicar o 8º. Agora eu queria fazer, antes de você retomar a palavra, eu queria fazer uma pequena observação sobre imprensa e literatura, Tá, tudo bem. especificamente a questão do jornalista e do repórter de literatura, que quer, né, cobrir essa parte. Eu acho que antes de qualquer coisa, né, um jornalista de literatura, ele tem que ser um imenso leitor de literatura, né? Senão ele fica fazendo sempre o dever de casa, de fazer as mesmas perguntas para os escritores, né? Sim, é verdade. Então, aqui na Paraíba, para ser justo, eu conheci 3 grandes jornalistas que, inclusive, são bons escritores, como Astier Basílio, Tiago Germano e André de Sena, né? Mas nós temos também escritores e jornalistas muito bons leitores, como é o caso de William Costa, Aldaci Júnior, eu acrescentaria até o nome do grandioso Rubens Nóbrega. Rubens Nóbrega. Como um grande leitor. Sim, eu ia também. citar, Mariana. É um grande escritor, né? E é isso aí. Gente, nós não combinamos nada, foi tudo de improviso, mas hoje está sendo comemorado o 20º aniversário do Clube do Conto da Paraíba. Quando eu chamei minha tropa aqui, o André, o Antônio Mariano e a Romarta, eu não imaginava que o programa seria feito exatamente no dia do aniversário de 20 anos do Clube do Conto. E o Clube do Conto parece que é um longo casamento coletivo que se efetiva, né, entre autores e literatura. Então, Antônio Mariano é um dos primeiros, se não o primeiro fundador do Clube do Conto da Paraíba. Conta um pouquinho desse começo, desse nascimento. Na verdade, né, a própria Valéria Rezende reconhece, né, que eu sou a pessoa que plantou, na verdade, a sementinha do Clube do Conto. Sim. Porque ele nasceu de uma ideia minha, né, de reunir quem fazia literatura na Paraíba, especificamente narrativa curta, né? E criei uma lista de discussão no comecinho de 2004, né? Chamada Contos PB, e comecei a incluir escritores nessa lista, que antigamente a gente não tinha rede social, né? Inicialmente, a nossa forma de comunicação mais efetiva era o e-mail. E por e-mail nós tínhamos
várias listas de discussão. Essa lista de discussão Contistas PB, ela estava hospedada no Yahoo Groups. Então, veja bem, muita gente do Clube do Conto que foi adicionada, foi convidada e adicionada para mim, para participar desse processo de debate em torno da narrativa curta, nem se conhecia, né? Eu comecei a adicionar, eu acho que André Ricardo foi um dos primeiros que eu adicionei à lista, né? E adicionei Maria Valéria Rezende, Dora Limeira, Maria José Limeira, Geraldo Maciel Barreto, Ronaldo Monte, né? Wellington Pereira, Marília Arnaud, né? Esses foram os primeiros nomes que eu adicionei. E a partir daí a gente começou a repensar o trabalho um do outro. Inicialmente a nossa ideia não era uma ideia tão ambiciosa, né, nem chegar ao nível que o Clube do Conto chegou. Assim, a nossa ideia inicial era de ser um grupo pequeno mesmo de pessoas que se liam e estavam mais ou menos no mesmo nível, digamos assim, de domínio da palavra, domínio da narrativa, né? E queriam se ler, queriam se comentar, e assim a gente fazia nessa lista de discussão. Até que em junho, né? Sim. Eu acho que o primeiro encontro foi no sábado, 12 de junho de 2004, né? Esse encontro, na verdade, eu acho que quem teve a ideia foram Maria José Limeira, Dora Limeira, Maria Valéria Rezende, que moravam nos bancários. Então, assim, a maior parte do pessoal do Clube do Conto morava nessas imediações, Mangabeira, Bancários, Castelo Branco, e resolveram fazer o primeiro encontro, que nem foi, inclusive, com essa dinâmica do Clube do Conto, foi mais para tomar um cafezinho e se conhecer, porque algumas pessoas não se conheciam pessoalmente, né? E a partir daí foi-se criando essa dinâmica, a gente foi aumentando o número de participantes a cada encontro e estabelecemos essa coisa de escrever sobre temas e ler publicamente. Eu queria ainda fazer um breve histórico e depois passar, Tá. se você me permite. Ok, vamos rodar e depois a gente volta. Então, Romarta, são 20 anos de clube, 3 livros publicados, e eu sei que você está na organização de um 4º livro a caminho. O que mais você conta? Do Clube do Conto, você é uma das integrantes mais novas, né? Os veteranos estão aqui, eu inclusive, e eu queria que você falasse. Como é o clube e essa trajetória é bonita? Ah, é linda demais. Eu fico muito feliz em falar sobre o clube e, assim, essa minha cara engana um pouco. Não sou das integrantes mais jovens. Eu estou no Clube do Conto há 15 anos. Olha. Cheguei lá em 2009. Então já é quase veterana, né, André? Olha, mas nunca chegarei aos pés de Antônio, Mariano e os demais daquela época, que nos ensinam até hoje, nos acompanham e participam do clube, não é? E então, sobre os livros do Clube do Conto, vou começar pelo fim, que é esse livro Sim. que estamos organizando agora. Não só sou eu na organização, tem André, Ricardo Aguiar, inclusive sai pela editora independente Exato. de André. Vamos falar sobre isso depois? Vamos. Pronto, então essa parte André fala, mas eu trouxe aqui para mostrar... Esse foi o Contos de... Porque hoje é sábado, Contos de Sábado. Antes desses dois, o Histórias de Sábado. E agora sábado, que não vou falar, vou deixar para André. Mas esses livros são muito importantes, sabe, Joana? Porque eles registram a nossa história, não é? Sim. E nem sempre é uma tarefa fácil registrar a história como ela aconteceu, na sua sequência de fatos. São 20 anos, então são muitas histórias. Há pessoas que já não estão entre nós. Sim. Inclusive, o Porque Hoje é Sábado traz 5 contos de pessoas que já partiram. E tem pessoas que não participam mais do clube, mas a gente fala que entrou uma vez, é membro
para sempre. Então, a história do clube é muito bonita. Eu costumo falar que o Clube do Conto da Paraíba, ele é uma casa, né? Porque ele nos acolhe. Então, eu estou nessa casa há 15 anos e pretendo chegar aos meus 20 anos de Clube do Conto, que nem Mariano chegou hoje, está aí de parabéns. E é isso aí. É isso aí. Então, André, eu ia perguntar mesmo, né? Também enveredou pelo mercado editorial. Fale brevemente dessa incursão e fale desse novo livro que está sendo gestado em homenagem a esses 20 anos. Com prazer. Em primeiro lugar, está havendo um boom, né, de pessoas criando editoras. A gente já tem mais pessoas aqui na Paraíba, inclusive o próprio Antônio Mariano também. Eu comecei há um ano a editora Dromedário, já talvez com essa tendência de ter amigos editores que também apostavam, né, na possibilidade de criar uma editora alternativa, uma editora que contemplasse não só a produção local, mas como hoje em dia está tudo muito, né, interligado, né, a gente também contempla em termos nacionais também, né? Mas o viés da Dromedário dá uma atenção maior à produção paraibana, né? E fiquei muito feliz por ser chamado a Dromedário a fazer esse livro importante, já que é um livro de uma edição comemorativa que não só registra novamente o Clube do Conto na sua atualidade, né, das pessoas que estão frequentando, com novas vozes e vozes veteranas, mas também é uma edição comemorativa que vai ter um pouco da história do Clube do Conto também nas suas páginas, né? Então, o livro ele vai ter uma seção que vai contemplar não só a história do Clube do Conto, vai ter também um pouco das atas do Clube do Conto, que são digamos assim... É um momento fabuloso, um momento né? fabuloso das reuniões para registrar também. Graças às atas a gente tem um pouco da noção de como as pessoas estavam naquela época, né? E claro que com um brilho de estilo das atas, que são totalmente loucas ou literárias e tudo mais. E os registros fotográficos. Então, assim, essa edição nova do Clube do Conto tem essa capacidade de abarcar tudo isso. E, novamente, estamos levando em conta esse formato, que foi também do livro Porque Hoje é Sábado, que é o formato do financiamento coletivo, né? Sim. Então, já foi feito com grande capacidade com essa obra aí, Porque Hoje é Sábado, e está essa equipe maravilhosa, os organizadores, para a gente deixar, nesse ano, um registro maravilhoso também da nossa trajetória do Clube do Conto. Vai ser um belo presente que vocês deixam para a literatura paraibana, e a mídia precisa estar atenta. Obviamente, nós, Mariano tem razão, vamos bater na porta da mídia, né, para que se divulgue esse momento fundamental da literatura. Mariano, seu registro, rapidinho. Porque... Sim, eu vou ser bastante breve, vou tentar em um minuto sintetizar. O Clube do Conto, em primeiro lugar, ele foi batizado por Geraldo Maciel, né? E que tinha uma atuação brilhantíssima e muito afetiva, né? Sim. Fizemos muita coisa mesmo, assim, muitos eventos. E o Clube do Conto teve o primeiro momento, como eu já lhe disse, de trabalhar só com o pessoal que já tinha uma certa experiência. Depois a gente abriu para autores iniciantes, né? Mas tínhamos também debates, tínhamos leituras públicas, né? E chamávamos convidados também para falar sobre o processo criativo, sobre literatura em si, sobre o conto especificamente, né? Então teve toda essa dinâmica e depois da morte de Geraldo Maciel em 2009, em cujo velório você fez um discurso belíssimo, né? Me lembro claramente. O Clube do Conto ele ganhou novas dinâmicas, né? E atualmente está nessa dinâmica e com inúmeros componentes, né? Só nessa antologia eu contei 42, é isso? 42. Que maravilha. 42 membros, né? Então, o clube está vivo, pujante e vai longe, né? Vai longe. Bom, nós estamos chegando aos minutos finais do programa, né? Eu quero agradecer, primeiro, a audiência querida que sempre nos está prestigiando, né? Eu queria agradecer aos parceiros e colaboradores que aparecem no rodapé do vídeo, agradecer a todos os que fazem, né, o Observatório Paraibano de Jornalismo e um agradecimento especial
a Luciano Coxinha, né, que abrilhanta nossos observatórios de debate, fazendo esse trabalho técnico e de logística maravilhoso. Gente, o próximo programa, Observatório Debate, vai trazer um tema muito importante, um tema que é de memória também, a ditadura militar e o jornalismo independente. Vai se falar sobre o jornal O Furo, que era um grande bastião de combate à ditadura militar. Então, aguardem para brevemente, ainda no início de julho, esse programa sobre ditadura e imprensa independente na Paraíba. Eu vou agora dizer que foi uma delícia, que a gente ficaria a tarde toda aqui, e a gente vai prosseguir com essa conversa ali no café, né? Vou deixar os microfones para a saudação, para as palavras finais de Romarta. Ah, sim, já chegamos ao fim, foi bem, passa bem rápido. Mas só agradecer, Joana, a você pelo convite, e agradecer a todos, e só fazer 2 adendos, um que talvez tenha feito uma confusão com o termo jornalismo literário. Eu respondi mais no viés do que o que a gente pode usar no jornalismo, que a gente bebe da literatura, por exemplo, o drama, o lirismo, mas aí, Mariano talvez trouxe a resposta, que é como deveria o jornalista lidar com a literatura enquanto jornalismo. Então, eu só queria fazer esse adendo, que eu respondi por outro viés também válido, não é? Porque talvez você tenha perguntado sobre o jornalismo literário, assim como o jornalismo político. Mas tudo bem, deu certo, porque depois nós trabalhamos essa parte, né? E o outro adendo era que os organizadores agora da nova antologia são John Moreira, Clarissa Moura, André Ricardo Aguiar, Beto Menezes, o escritor Roberto Menezes no apoio, que nossa campanha no cartaz, para quem gostou muito do Clube do Conto, e eu aposto que muita gente gostou, nossa campanha no cartaz, e ela continua, acho que termina em 10 dias, não é? Exatamente. André, e só gratidão. Amei estar aqui, nos convide mais vezes. Ok, muito obrigada, eu agradeço. André. Agradeço também, foi um bate-papo assim maravilhoso, leve, né, com muita informação. Agradeço assim aos colegas aqui, Romarta, Mariano, você, Joana, a equipe, Gabi e Coxinha. Também quero só lembrar também, né, aproveitar, complementar a fala da Romarta, que o financiamento continua ainda do Clube do Conto, né, do livro, no site do catarse.me/sábado_ccpb, para quem quiser ainda adquirir o livro, e que também tem brindes também. E agradeço o bate-papo maravilhoso. Muito obrigada, André. E você, Mariano? Olha, eu gostaria, na verdade, já que nós tratamos também de memória, fazer uma homenagem a membros importantes do Clube do Conto que já partiram, né? Então eu cito Maria José Limeira, cito Dora Limeira, cito Geraldo Maciel, cito Ronaldo Montes, cito Valdir Pedrosa de Amorim, e cito também o querido José Brenda, um amigo pessoal imenso, né? Então, assim, sem essas pessoas também o Clube do Conto não teria chegado onde chegou. Então, essa é a minha saudação, muito obrigado à audiência, né? E quem sabe a próximos encontros aí a gente estará novamente, assim que chamados, aqui estaremos. Um abraço a todos e até o próximo Observatório em Debate.